E conforme as investigações avançam, as autoridades de Israel entendem mais sobre essa ação sem precedentes do Hamas. E de volta aqui o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, para mostrar para a gente o que se sabe das táticas aplicadas pelo grupo terrorista. E é o que a gente falava, né? Com o passar do dia, a gente vai entendendo melhor a geografia do conflito, né, Favalli? Olha, Tiago, o que se dá, para resumir, num termo só, foi uma ação orquestrada. Isso não foi elaborado num dia para o outro, não foi um ataque sem uma coordenação e sem um largo planejamento prévio. Isso Israel já percebeu logo nos primeiros momentos do ataque, ficou mais claro ao longo do final de semana e agora surgem os pontos de interrogação. Como os equipamentos chegaram para uma área que é supostamente muito vigiada por Israel? De onde vieram? Com que dinheiro chegaram? E como é que eles transformaram, adaptaram recursos simples, que era o entendimento de Israel, foguetes mais rudimentares, para um processo mais sofisticado? Está aqui o desenrolar dessas investigações, por etapas. Então, houve, primeiro, o cuidado dos terroristas do Hamas, né, do braço armado do Hamas, em inutilizar e neutralizar as torres de observação e de segurança. Porque a faixa de Gaza, como a gente falava mais cedo, é um território murado, ele é um território todo fechado, com cercas, com muros, e ao longo da extensão existem torres de vigilância do lado israelense e do lado palestino. E do lado da faixa de Gaza, mas de ambos os lados da cerca, há um monitoramento por seguranças de Israel. Primeiro, houve um bombardeio contra essas torres de vigilância. Obviamente, elas tinham que ser neutralizadas. Um ataque por mar. Existe uma ligação por mar, só geograficamente falando, porque Israel delimitou a área em que pescadores ou nadadores, até de atividades aquáticas, comerciais ou de lazer, os moradores da faixa de Gaza podem usufruir. Indo mais distantemente da costa, é uma área marítima dominada pela Marinha de Israel. Eles conseguiram burlar uma parte desta área dominada por Israel e invadir também o território israelense por mar, usando as chamadas lanchas do tipo Zodiac, que são lanchas rápidas, levam poucas pessoas, mas elas são muito ágeis na água, e aí uma das explicações como é que eles conseguiram burlar esse bloqueio marítimo. Carros e motos adaptados com metralhadoras, isso é uma tática de guerrilha já vista em outros cenários de guerra, fora do Oriente Médio, visto na Ásia, por exemplo, no Afeganistão, aqui no combate contra o narcotráfico, como as Farc também usavam esse expediente de guerra, e material de construção que foi cedido à faixa de Gaza, presumidamente para eles usarem para a construção de infraestrutura e moradia, também foram utilizados para o rompimento dessa barreira física que eu falava, que é o muro de contenção entre a faixa de Gaza e o território israelense. Então, escavadeiras que acabaram sendo utilizadas para burlar o sistema de segurança de Israel. Agora, este aqui também é um enorme ponto de interrogação para Israel, porque não se sabia que eles teriam essa capacidade ou esta engenhosidade. Os disparos de foguetes, isso estava na lista de Israel, isso acontece já há anos, mas o que se percebeu da pior maneira possível eram mísseis, foguetes, né, porque é um material mais rústico, não posso chamar de mísseis, os foguetes que voavam muito mais distantemente. Israel estava mais acostumada a foguetes que viajavam ali no máximo uns 20 quilômetros. Eles usaram dispositivos que conseguiram voar dentro do território israelense até 160 quilômetros. Por isso, no sul, na faixa de Gaza, as explosões chegaram aos arredores de Tel Aviv, a maior cidade do território israelense. E eu deixei por último isso que eu achava do esquema mais engenhoso: paramotores ou parapentes, que são motores adaptados, uma espécie de um ventilador gigante nas costas de um piloto ou numa espécie de uma prancha, amarrados em paraquedas, em que eles conseguiram flutuar por alguns momentos sobre os muros de contenção. E aqui é uma tática de guerrilha muito mais sofisticada. É o chamado hit the ground running. Quando toca-se o solo, já começa a ação. Então eles voaram a bordo
desses paramotores, parapentes rudimentares, feitos num fundo de quintal, mas com metralhadoras, que assim que o dispositivo chegou em território israelense, eles estavam prontos para ação e começaram a atirar. Israel sabe como eles faziam foguetes rudimentares, como é que eles conseguiram uma tecnologia que voava mais de 160 quilômetros, como é que eles tinham recursos para montar um paraquedas e treinaram essas pessoas para fazer isso. Não há distância, pelo menos olhando no mapa, Israel também não sabe explicar isso muito bem por enquanto, com riqueza de detalhes, onde foram esses treinamentos, não tem edificações altas o suficiente ou um campo para esse tipo de treinamento. Quem que deu esse treinamento? Como eles aprenderam a fazer e operar esse tipo de equipamento? E daí, como é que eles não perceberam, por exemplo, que esses recursos entregues à faixa de Gaza poderiam ser usados contra eles mesmos? As explicações faltam, os fatos foram apresentados agora, de novo, com essa riqueza de detalhes, Tiago. Agora, Favalli, só acrescentando aqui, muito se falou desde o início de que o Hamas estava bem mais aparelhado e você mostra muito bem que isso é verdade. Agora, lá atrás a gente também falava das dificuldades políticas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Será que é o Hamas que avançou ou Israel também teve problemas e não conseguiu acompanhar esse possível avanço? Todas as cartas são colocadas na mesa agora, Tiago. Olhando a política interna de Israel nas últimas semanas, nos últimos meses, e não vou um pouco mais adiante, nos últimos 2 anos, havia ali uma instabilidade política interna de Israel, liderada por esse personagem que é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele não é unânime dentro do Likud, que é o maior partido, muito menos dentro do Knesset, que é a Assembleia Nacional, a gente chamaria aqui do Congresso, né? Não é bicameral, são só os deputados, e muito menos ele é unânime dentro da população, entre os eleitores de Israel. O Benjamin Netanyahu saiu, perdeu o poder, voltou, e agora ele está muito fortificado, pelo menos num curto período de tempo, com uma presença muito forte num perfil estadista, de dar uma resposta rápida, eficiente, com fogo e fúria contra os terroristas. Isso mexe com a opinião pública. De fato, agora está todo mundo unido em torno deste tema, a defesa, a vingança, como ele usa a expressão, o contra-ataque, e ele no centro. Uma rara, como nós vimos nessa quarta-feira, uma rara aliança entre a figura do Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, que tem ligações profundas com o Departamento de Defesa de Israel. Eles eram fortes adversários políticos, concorreram de maneira antagônica nas últimas eleições, mas agora se uniram em torno desse gabinete de crise para dar uma resposta imediata à guerra. O Benjamin Netanyahu precisa dessa fortificação. Agora, a gente não sabe se isso vai sobrar um resíduo depois da guerra. É muito provável que aconteça, Tiago, porque o Benjamin Netanyahu, tirando toda essa estrutura de guerra, ele responde a 5 casos de corrupção. Se ele perder o cargo de primeiro-ministro, volta a ser um cidadão comum e vai responder à justiça. Veja que o cenário é muito complicado, externa, internamente, envolve segurança, política e mais um monte de coisa, e a gente continua acompanhando. Bom, Marcelo Favalli, nosso editor internacional, bom trabalho para você, estaremos nos falando até já. E já me despedindo do professor Christopher. Professor, uma última análise em 1 minutinho de tudo isso que o Favalli falou também sobre essa questão política de Israel e a surpresa de como o Hamas conseguiu se aparelhar e surpreender Israel nesses últimos dias. Professor. Bom, realmente, a situação política do Netanyahu lá em Israel é bastante complicada, diante de uma série de processos dos quais ele está respondendo frente principalmente àquilo que seria considerada a Suprema Corte, né, nos termos aqui do Brasil. Ele propõe uma reforma do judiciário, o que fez, inclusive, com que semanalmente centenas de israelenses se reunissem nas ruas e protestassem contra o premier. E nesse momento específico, quando a sociedade israelense se reúne para se defender de uma ação externa, o Netanyahu se fortalece, inclusive se juntando a grupos que antes eram opositores, mas que agora se mostram muito mais convergentes. E a respeito da surpresa, né, que nós tivemos com o ataque do Hamas a Israel, de fato, é algo que precisa ser estudado de uma maneira mais profunda e investigado principalmente pela inteligência de Israel, uma vez que não havia condições militares, bélicas, para que um ataque dessa magnitude fosse feito contra o território israelense. Nas próximas semanas,
provavelmente nós teremos respostas mais completas, sobretudo a respeito do financiamento desses recursos que atingiram os israelenses nesse momento tão delicado da história do país. Sem dúvida. Professor Christopher Mendonça, de Relações Internacionais do IBMEC de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, professor. Um abraço, bom descanso. Eu agradeço, Thiago. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado.